Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 3 de março de 2025. É segunda e todas as segundas são dias regidos pela Lua. E a gente está nessa fase nova. A Lua acabou de ingressar em Touro. Acho que foi, deixa eu até olhar aqui, 7h37, faz 3 minutos que a Lua ingressou em Touro. Mas antes a gente tem alguns aspectos para comentar, mas lembrando então, toda segunda é um dia regido pela Lua. A Lua normalmente é associada a deusa Silene, muitas vezes até com Ártemis e Diana também e com Hecate. Então, às vezes, para se sintonizar com a Lua, com o mito, com esse arquétipo pode ser legal estudar sobre essas deusas para quem gosta. Então, a gente está nessa lunação pisciana, que começou com a Lua encontrando o Sol. A Lua ela fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos, então durante o mês ela atravessa esses 12 signos. E a Lua vai representar muito os nossos ciclos, as nossas emoções, fala sobre a nossa ancestralidade. Ela também fala sobre intuição. Dentre as casas que ela fica mais alegre, que ela fica jubilada, é a casa 13, que tradicionalmente é conhecida como a casa da deusa. Então traz também essa conexão com a intuição, com os deslocamentos também, já que a Lua ela tá sempre se movimentando, no sentido que ela tá sempre mudando de fase, ela nunca tá do mesmo jeito, então é importante essa movimentação e até pensando no nosso corpo. Outra associação que eu tava pensando, que normalmente é feita também com os planetas, é as virtudes e os defeitos de cada um dos astros. E a virtude da Lua é muitas vezes esse movimento, então essa capacidade de diligência, de fazer várias coisas. E no sentido negativo, num defeito, a gente poderia pensar na preguiça. Então, muitas vezes a segunda ela traz essas características, né? Enfim, pensando também nas cores associadas à Lua, muitas vezes ela é associada ao prata. Até pensando na deusa Diana, Artemísia também é uma planta, uma erva associada à Lua. Que mais de associação? A gente pode pensar também no nosso próprio corpo, né? Nessa conexão com as nossas emoções também. Então, toda segunda pode ser um bom dia para a gente se conectar ali com o nosso corpo, às vezes olhar também aonde você tem a Lua no seu mapa, o seu signo lunar, a casa que tá, os aspectos que faz. Muitas vezes a Lua ela tem uma certa semelhança com quem nos nutriu, com quem nos cuidou. Então, é muito comum, às vezes, a Lua ter uma semelhança com o mapa da mãe, por exemplo, e até muitas vezes nos mapas, principalmente nos mapas diurnos, então se você nasceu de manhã, muitas vezes a Lua é associada à mãe, nos mapas noturnos às vezes associada a Vênus, tá? Mas para cada mapa acaba sendo bem específico, né? Enfim, o que mais que eu ia falar sobre a Lua? Tem uma técnica também de previsão que se chama progressões secundárias, em que a gente faz a análise da Lua principalmente para entender o nosso tempo interno. Então, às vezes, para a gente entender algumas mudanças, alguns processos emocionais, de maturidade emocional, é legal fazer a leitura dessa técnica também. Que cada 2 anos e meio a nossa Lua vai progredindo de signo, cada um mês ela anda 1 grau, então é bem legal também para entender os nossos sentimentos, para onde o nosso corpo está se movendo, tá? Principalmente nessas questões internas, tá? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa mais que eu queria falar sobre a Lua. Acho que era isso. E dentro da magia astrológica, uma das coisas que a gente pode se conectar com o astro regente de cada dia é o hino órfico. Eu até deixei salvo aqui, mas eu acho que eu vou ler para vocês no final. Então, muitas vezes, para a gente se conectar, as formas de a gente se conectar, trazer esses atributos, trazer essas características, às vezes é pela conexão com Deus ou a deusa que está associado, tem esses hinos, tem as correspondências, como eu mencionei para vocês, então a cor prata, as plantas, os locais também associados, então podem ser formas da gente trazer, da gente incorporar essas características, né? Da gente trazer para a Terra. Mas no final eu vou ler, então deixa eu ver aqui onde eu parei, falar sobre o primeiro aspecto do dia. Então 6/4, Mercúrio, que é o Hermes na mitologia, é o deus mensageiro, vai representar a nossa mente, o nosso processo cognitivo, a nossa capacidade de expressão, comunicação, fala, escuta.
nossos interesses, né, também, assim, de aprendizado, interesses intelectuais, o teor das conversas, também a forma como a gente se comunica. Então, ele saiu do signo de Peixes, que muitas vezes se comunica mais através do silêncio, dos simbolismos, questões artísticas, poéticas, tem muito esse olhar para o invisível. Agora ele ingressou em Áries 6 e 4, então é bom, porque tradicionalmente Peixes é visto como o exílio, o detrimento de Mercúrio, por essas questões às vezes de ficar uma comunicação mais interna, de se voltar mais pro interior, né? Então às vezes acaba não expressando, enfim, e por ser também o signo oposto à Virgem, que é o signo que Mercúrio se sente em casa, se sente hábil para essa capacidade de organização, de ordem, de método, de práticas, que também é associada com Mercúrio. Então Mercúrio ele sai de Peixes, signo de água mutável, e ingressa em Áries, signo de fogo cardinal. Então o fogo ele traz esse calor, ele é quente. Então pensando, Mercúrio fala sobre a mente, Áries calor. Então às vezes pode trazer esse fogo assim para expressão, sabe? O fogo muitas vezes é associado a inflamações, então também às vezes vem, até Áries também está associado com a cabeça, então às vezes essa questão de dor de cabeça por impaciência, né? Quando tem Áries é sempre um clássico, dor de cabeça e enxaqueca por impaciência. Mas o que ele pode trazer? Pensando em possibilidades. Então, Áries é um signo cardinal, ele é o primeiro signo. Cardinal são os signos que abrem as estações. Então, ele começa, ele inicia, ele tem essa questão, até pensando que ele rege a cabeça, de encabeçar, de liderar, de ser o primeiro. Então, quando o Mercúrio está em Áries, a gente pode ter esse pensamento que já age, sabe? Se em Peixes a gente muitas vezes sente antes de agir, Áries ele já faz antes de pensar. Então o pensamento muito conectado com a ação, com a prática mesmo. Então é muito interessante porque às vezes Peixes a gente fica mais nesse estado receptivo e Áries é ativo. Ele traz essa direção, vai direto ao ponto. Então eu até coloquei no horóscopo que ele traz essa coragem, ação, direção, rapidez, assertividade para a comunicação, para a fala, para os nossos pensamentos. Então, a gente fica mais ágil para responder, para falar, né? Tanto que até tem muita gente que tem Mercúrio em Áries e faz aquelas batalhas, assim, sabe? De rap, de comunicação, assim. Ou às vezes também quem que precisa de raciocínio rápido, assim, também stand-up, sabe? Essas coisas que precisa muito, né? Você já devolver, já falar. Então é bem interessante. E pensando assim nos trabalhos, que às vezes a gente tá sem coragem para começar algo em relação a algum projeto. Então Mercúrio em Áries ele traz esse fogo, né? Às vezes nas relações pode trazer alguns impulsos, algumas coisas que estavam ocultas, que estavam silenciadas por conta do Mercúrio em Peixes, agora fica bem mais às claras. Eu sempre gosto de pensar na associação do fogo e da água, né? Fazendo essa comparação, que a água, então pensando que Mercúrio estava em Peixes, a água muitas vezes a gente pode esconder, só que o fogo a gente não consegue esconder, o fogo queima, o fogo arde. Então tanto que eu sempre falo que as pessoas que têm muito planeta em signo de fogo, você já sabe, você já olha para ela se você vai com a cara dela ou não, porque assim a pessoa não consegue disfarçar. Então, os signos de água às vezes tem essa modulação ali das águas, mas o fogo muitas vezes é muito essa presença, essa verdade, essa honestidade. Por mais que queime, por mais que, né, incendeie, eu vejo o signo de fogo, ele traz muito, então, essa honestidade, essa sinceridade, pensando que está em Mercúrio, né, na nossa comunicação, na nossa expressão. Então, não esconde o que sente. Então, a gente tende a ficar meio... Como que fala? Eu até esqueci a palavra. Mas assim, já comunica, já fala, sabe? Não fica guardando muito. Então agora a nossa comunicação ela já tem direção. Pode trazer essa impulsividade, essa rapidez, pressa, certa impaciência. Às vezes fala sem pensar, sem refletir. Pode ter questões de sentido. Cuidar às vezes pensando que Áries ele fala muito sobre esse calor, então às vezes cuidar para não estimular muito, assim, sei lá, tomando muito café, que daí às vezes a cabeça assim fica muito intensa, sabe? Então às vezes ter esses cuidados, mas às vezes essas práticas físicas também ajudam,
né? Principalmente coisas rápidas, porque a Áries vai falar muito assim de direção. Então, eu não vou caminhar, eu vou fazer né, como chama? Tipo um tiro rápido, assim, uma corrida, sabe? Uma coisa assim bem direcionada. Pode ajudar também nos processos mentais também. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei. O Mercúrio, ele também já aplica um sextil com Plutão, que vai acontecer no dia 5. Então, também já mirando essas transformações ali mentais. O que mais? Então, é um bom momento para dar esse início em projetos, porque vai direto ao ponto, tem essa expressão corajosa, tem essa capacidade de decisão rápida, tem que cuidar que às vezes falta um pouquinho de filtro, ponderação, que é mais do signo oposto de Áries, que é Libra, que é da balança. Eu tava pensando em livros para indicar para vocês. Eu tinha indicado do Bachelard, que ele tem livros relacionados a todos os elementos, e de fogo tem 2. Um que chama A Chama de uma Vela, deixa eu até ver aqui, A Chama de uma Vela e a Psicanálise do Fogo. Então é bem legal para pensar assim filosoficamente de como a gente lida com esse elemento, sabe? E tem um livro nosso que eu gosto muito, muito, que eu acho que todo mundo tem que ler. Vocês que gostam assim de elemento, lua, magia lunar, tem um livro que chama Os 4 Saberes, da Petrúcia Finkler. Então ela traz práticas, ela traz relações de cada um dos signos, de cada um dos elementos. Então é muito legal, tem meditação, tem coisas pra gente se conectar, tem assim várias associações, esse livro é muito legal. Então fica aí essas dicas. Outra coisa, no dia 15, o Mercúrio ele já vai começar a retrogradar, ele vai fazer esse movimento de retorno, e no dia 29 ele vai voltar para Peixes, tá? Então assim, é rápido igual o signo de Áries, mas depois ainda ele volta em abril, né? Depois que voltar ao movimento direto. Bom, então o outro aspecto do dia, 7h37, a Lua saiu de Áries e ingressou em Touro. O que é muito bom para a Lua, porque quando a Lua está em Áries ela fica peregrina, ela não tem muito uma relação ali com a Lua, mas quando a Lua ingressa em Touro, ela se sente extremamente confortável. Na astrologia tradicional a gente fala que a Lua fica exaltada no signo de Touro. Então, dentro da astrologia, cada um dos signos é regido por um planeta e também tem essa definição, essa característica de exaltação. O que seria essa exaltação? É assim, eu acho que eu já trouxe essa equiparação também, que é no sentido, você não tá em casa, que muitas vezes a gente associa, tipo, a Câncer é regido pela Lua, então a Lua fica em domicílio em Câncer, ela se sente em casa em Câncer. Mas quando a Lua tá em Touro, ela não tá em casa. Mas ela é tratada como rainha, ela é tratada como um convidado muito especial. Ela às vezes é mais bem tratada, mais exaltada de quem tá na casa. Então, às vezes é melhor que uma lua em Câncer, sabe? E o que a lua exalta, né? Quais são as características lunares? Aquilo que eu falei no começo. Questões de corpo, memória, a lua tem muito a ver com a memória também. As nossas sensações, nossos sentidos físicos, tanto que o clássico de quando a lua tá em Touro a gente quer dormir um pouquinho mais, a gente quer um pouco mais de conforto, a gente quer um pouco mais de prazer físico, a gente quer fazer as coisas no nosso ritmo, para ter mais prazer, para ter mais essa conexão com o nosso corpo. Então exalta muito as questões corporais, e a lua muitas vezes também é associada com o feminino por conta de ser o mesmo ciclo da menstruação, ciclo lunar, então também pode falar dessa exaltação do feminino, das mulheres, né? Também tem essas associações. Então pensando nessa transição de Áries para Touro, tem um desacelera, né? Desacelera, porque Áries traz muita essa rapidez e Touro, então ele já vai mais calmo, já segue o seu ritmo. Tá muito associado com o ritmo da natureza, a gente pensar até no Touro, que tem muito essa questão da conexão com o corpo, com a terra. Até se a gente pensar na associação do Touro, tá muito voltado com esse simbolismo da domesticação, então da relação com o alimento, que daí traz essa estabilidade, traz essa segurança por conta da agricultura, por conta da domesticação dos animais. Então tem essas associações também, tá? Então essa associação com estabilidade, com segurança, conexão com as sensações físicas. Então pode ser um momento legal da gente perceber o nosso ritmo,
que está muito associado com o nosso corpo. Então, trazer essa conexão, às vezes, para quem menstrua, pode ser legal perceber as fases, né? A fase que tá agora pensando na lua externa, então a gente tá na lua nova, que é um momento que a gente não tem tanta energia, mas já traz uma inspiração, sabe? Que mais? Então, muitas vezes traz uma conexão ali com até a voz também, sabe? A lua em touro, Elis Regina tinha a lua em touro. Então, muitas vezes, grandes cantores têm a lua em touro porque tem muito essa conexão com a consciência física. E o canto tem muito a ver com a respiração, com esse domínio do corpo. Eu vejo, assim, gente que tem ascendente em touro também, quando tem essa conexão muito óbvia com o corpo, assim, sabe? É muito corporal, tudo vira físico. Pessoas que têm ascendente em signo de terra têm essa tendência, né? Virgem, Capricórnio. Então, muitas vezes já vai pro corpo, somatiza. Parece que até no corpo é mais fácil de lidar com as questões. Tipo, eu tô com um problema, daí é melhor vir pro corpo em alguma sensação que daí é mais fácil pra lidar. Pra quem tem muitos planetas, assim, em signo de terra, né? Que é touro, virgem, Capricórnio. Então, eu falei, é um momento legal pra perceber o ritmo do seu corpo. Vai vendo o que é favorável, assim, da forma com que você caminha, com que você anda, o que te dá mais prazer. Eu lembro de uma prática que eu fiz era uma oficina, assim, de dança-terapia, que era muita gente ir fazendo um balanço no nosso corpo e ir percebendo o que ficava mais agradável, sabe? Então, você vai fazendo um movimento, assim, com o seu corpo, vai percebendo, para você entender qual que é o seu ritmo. E muda, é óbvio que muda. Às vezes muda por semana, às vezes todo dia muda. Mas é legal de você perceber aonde que tá o meu conforto. Então, trazer essa percepção pro corpo. O que mais? E associado aos mitos, Júpiter, Zeus, ele se transforma em touro. Uma das milhares de histórias dele que ele tem, uma delas ele se transforma em touro para seduzir a Europa. O touro também tem a relação com o Minotauro, né? Que é metade touro, metade homem também. Que mais? Eu acho que quando a lua tá em touro é um bom momento da gente refletir essa relação com as nossas emoções e a comida. Às vezes fazer um diário alimentar e perceber, por que eu como? Qual que é o simbolismo disso? É uma fome emocional? É uma fome social? Tem até um livro muito legal que eu li um tempo atrás que se chama O Banquete da Psique. E ele ia mostrando assim como a nossa alimentação ela está muito conectada com a nossa alma, com a nossa fome de alma. Então muitas vezes a gente está com fome, né? Fome de alimento, mas é uma fome de vida, é uma fome de experiência. Então, muitas vezes, esse olhar simbólico para a comida, a gente consegue entender e significar, e às vezes buscar outros simbolismos também para além da comida. Agora tá melhor, gente? Eu deixei agora no 3G. Então, continuando falando sobre a lua, ela pode trazer essa conexão ali com a nossa fertilidade, a nossa abundância. É um signo regido por Vênus, então a gente busca esses prazeres, busca o que é gostoso na vida. Então é um bom momento para desacelerar, para trazer essa percepção do nosso corpo, para se conectar com os sentidos, tá? Então eu já dei essa associação com esse livro O Banquete da Psique, que é muito legal, perceber a nossa fome. Que mais que pode ser interessante a gente olhar? É perceber esse ritmo do nosso corpo, refletir sobre as nossas escolhas alimentares, se conectar com todos os sentidos, né? A visão, o olfato, o paladar, que a gente tende a experienciar mais. Então, buscar esse saborear dos sentidos, buscar essa conexão maior com os sentidos, tá? Perceber as nossas necessidades, o que pode nos trazer segurança. E aí, o último aspecto do dia, a prática de aterramento, de conexão com a natureza também são bem favoráveis, tá? Quando a lua tá em touro. Então, o último aspecto do dia vai ser meio-dia e 27. A lua vai fazer uma quadratura com Plutão em Aquário. E a quadratura ela é um aspecto, muitas vezes, de um conflito interior, de alguma situação, assim, de luta interna. Então, a lua em touro, ela pode buscar esse prazer, esse conforto. Plutão em Aquário, muitas vezes, traz essa necessidade de transformação ali da forma com que a gente tem lidado
com os nossos pensamentos, muitas vezes esses pensamentos compulsivos, obsessivos, que tiram o nosso poder. Então pode trazer essas reflexões sobre como o nosso corpo, o nosso prazer, a nossa nutrição, elas podem estar tirando essa autoridade sobre nós mesmas. Eu já trouxe para vocês que o mito, eu acho muito legal pensar em Plutão com o mito de Perséfone, que é a mulher de Plutão, de Hades na mitologia. Então essa associação é muito legal, com Inanna também. Então esse feminino, né, que vai ali para o submundo, que vai para as sombras, é interessante para perceber essas questões que muitas vezes se ocultam em nós. Então trazer essa percepção sobre essas emoções, às vezes que a gente não olha, que a gente não fala, às vezes por questões sociais, às vezes por medo, por insegurança, medo de ser julgada. Então, em Aquário pode falar sobre coletivo, sobre grupo, sobre pensamentos. Então, essas questões que estão nos tirando o poder. Então, é isso para o dia de hoje, gente. A Lua em Touro, então, ela favorece esse cuidado, essa conexão com o corpo. Tem esse aspecto com Plutão que ajuda a transformar qualquer tipo de apego, qualquer tipo de situação que a gente tá nesse piloto automático e precisa mudar, porque de alguma forma tá nos aprisionando, principalmente mentalmente. Então, se vocês puderem ter práticas ou até só observar ali aonde está o seu medo, aonde está a sua insegurança, para não deixar isso te dominar, tá? Mas a Lua em Touro, ela tende então a trazer esse conforto, tende a ser um dia agradável, ainda pensando que hoje é um dia regido pela Lua. Então aproveitem assim essa conexão com o corpo, esse prazer, né? E essa escuta também, para aprender através do corpo, aprender através dessa sabedoria.